terráqueos, aqui é a Digli. Aqui é a Fran. E hoje a gente vai falar 10 dicas, ou 10 sugestões, ou 10 informações para você que pretende viajar para Bolívia. Mas antes de seguir esse vídeo, se inscreve no canal. No final, deixa teu like se curtiu o nosso conteúdo e compartilha com os amigos. Para Bolívia não é necessário passaporte, muito menos visto. Você pode viajar portando apenas o RG. É só importante que ele tenha sido emitido com menos de 10 anos, que você esteja reconhecível e que ele esteja em bom estado de conservação. Exato. Outra coisa, na Bolívia é obrigatório, até hoje, né, até 2019, a vacinação contra a febre amarela. Mas eu indico que vocês entrem sempre no site da Anvisa ou do Itamaraty, que é o portal consular, para poder conferir. E recomendo que sempre que vocês forem viajar para algum país, façam essa consulta, porque lá tem explicando quais são os documentos necessários, se existe algum risco de doença no país onde você está indo. Apesar de não terem solicitado em momento algum o nosso CIVP, que é a Carteira Internacional de Vacinação e Profilaxia, acho que é isso. Pode ser que exijam algum momento de ti, então é importante que você esteja vacinado até com 30 dias antes da tua viagem. E outra coisa que eu indico pra vocês é sempre anotar os números de emergência dos países pra onde você vai, só por precaução, ok? A moeda na Bolívia se chama peso boliviano, ou simplificando, boliviano apenas. E a conversão dela, quando a gente foi, em 2018, equivalia a mais ou menos 50 centavos de real um boliviano. Mas é claro que isso varia de tempos em tempos, né? Então você tem que ficar conferindo. Ou seja, na época que a gente foi era muito simples, a gente meio que dividia tudo por 2 e fazer a conta era relativamente fácil. Mas como a Fran falou, é variável. E se você quer saber o que compensa mais, levar real ou dólar, porque não compensa trocar real por boliviano aqui no Brasil, o ideal é que você leve real ou dólar e faça esse câmbio lá, você faz o seguinte, você olha quanto que tá valendo a cotação de real direto para boliviano, anota esse valor e aí você faz a mesma coisa, olhando a cotação de real para dólar e posteriormente de dólar para boliviano. E você vê qual é que tá dando mais dinheiro. Compensando mais. Qual que tá compensando mais. Tanto um quanto o outro são facilmente trocáveis em casas de câmbio na Bolívia, mas a gente sempre recomenda ter um pouquinho de dólar para algum imprevisto que aconteça, né? Porque se você não consegue, sei lá, fazer o câmbio, aí você chega e precisa comprar alguma coisa, real, dificilmente eles vão aceitar. Agora dólar brilha os olhos. Tu vais perceber que na Bolívia não tem, ou pelo menos a gente não viu, grandes redes de supermercado e lojas. O que tem muito são mercearias, mercadinhos, muito trabalho informal, muita gente vendendo na rua, sentado assim no chão, comida, eletrônicos, peça de carro, roupa, tem de tudo, andando pela calçada tu encontra assim. Basicamente tudo que tu quiser tu consegue comprar na calçada das ruas de Bolívia. Exato. Assim como para comprar coisas, o transporte na Bolívia também opera de uma maneira muito informal. São vans, gente, o trânsito é uma loucura, assim, às vezes. São vans com placas indicando para onde vão, às vezes gritando para onde vão. E táxis também. E alguns táxis têm escrito que é táxi, outros não. A maioria, ou todos, quase sem taxímetro. Então o valor ele é combinado na hora da corrida. Então sempre lembra de combinar o valor antes de entrar no automóvel. Uma coisa que a gente fazia muito era sempre perguntar ao nosso anfitrião, ou uma pessoa, um porteiro, ou uma pessoa numa banca, quanto custava mais ou menos o trajeto que a gente gostaria de fazer. E a gente utilizava esse preço que essa pessoa local passava pra gente para poder negociar com os taxistas. Porque como em quase todos os países que tu viaja, quando eles se dão conta que você é turista, né, eles tentam cobrar a mais. Normal, isso também acontece aqui no Brasil. E uma das coisas que nos impressionou, especificamente em La Paz, é que um dos meios de transporte públicos são teleféricos, super tecnológicos. É mais ou menos o preço do que seria um ônibus aqui no Brasil. E tu pode percorrer La Paz quase toda. Através de... são 11 linhas, se não me engano, de teleférico, né? Tu vai, desce num, pega outro, desce no outro.
E aí dá pra conhecer a cidade de cima, assim, num rolê super gostoso. A gente fez isso, a gente separou um dia. Inclusive tem no vídeo de La Paz a gente passando de linha em linha e passeando. conhecendo. Vale a pena. Você vai ver as pessoas, sei lá, indo trabalhar ou se deslocando pela cidade enquanto tu tá ali dentro do teleférico só conhecendo La Paz. Na nossa ida pra Bolívia, a gente alternou as hospedagens entre Airbnb, hostel e hotel. Por exemplo, em La Paz, o melhor custo-benefício pra gente foi um Airbnb, porque ele era bem central, ele era pequeno, mas ele tinha tudo que a gente precisava, tinha cozinha, então acabou sendo a melhor opção pra nós. Agora, já em Potosí, a gente pegou um hostel. E a gente teve uma excelente experiência, assim, com o hostel também. Ele tinha um café da manhã simples, mas muito bem servido, e também ficava na localização central. Também. Já na Isla do Sol, a gente acabou pegando um hotel, acho que foi o único hotel de todo o mochilão, na real. Até porque tinham poucas coisas disponíveis quando a gente foi. A gente meio que deixou pra reservar em cima da hora. Então, se você tá programando sua viagem, é interessante que você faça algumas... Tipo, se você vai só pra lá, faça essas reservas com antecedência, caso você tenha data definida pra chegar lá. Exato. Mas na Isla do Sol, especificamente, o hotel acabou compensando mais do que um hostel. A gente pegou um quarto de casal e saiu mais barato do que pagar duas diárias no hostel. 2 camas num hostel. Então, às vezes as pessoas nos perguntam qual que é a melhor opção para quem vai para Bolívia ou para quem vai para qualquer país. E a gente sempre diz que depende muito da data que você está indo, como você está indo e que tipo de experiência que tu quer ter também. O idioma da Bolívia é o espanhol, quechua, aimará e o guarani. Mas eles também reconhecem como oficial todas as outras línguas de origem indígena nativa. E vocês vão perceber que o idioma lá na Bolívia, o espanhol da Bolívia, ele é um pouquinho distinto do que é falado na Argentina, no Uruguai, no Chile. E também, pessoal, vocês vão perceber o tempo inteiro que entre eles falam muito nesses outros idiomas. Querida, nesse momento não dá pra entender nada. Dá. A gente fica assim... Quando eles estão falando em Aimará, principalmente, assim, que acho que foi o que a gente mais escutou e conseguiu identificar, não dava pra dizer... Não dava pra saber nada. É aquele momento que tu fica pensando, será que eles estão falando de mim? Na Bolívia, existem cidades que estão em altitudes que pra nós brasileiros a gente sente muito. E, gente, sente mesmo, tá? O mal da altitude, quando eu nunca tinha ido, eu achava que era bobagem. Mas não, a gente sente mesmo. A gente foi em Potosí, por exemplo, que é uma das cidades mais altas. Ela tá 4.067 metros acima do nível do mar, e só de caminhar já era exaustivo. Caminhar conversando, então... Só de lembrar já cansa. Era um desafio. Como são as ruas? São algumas ruas super estreitas. Gente, eu tô morrendo. Já tá ofegante. Eu tô ofegante, não tô conseguindo apresentar no vídeo. Tá difícil caminhar e falar com a câmera. Calma. Pior que é bem isso. A gente foi também em La Paz, que também é uma cidade alta, 3.600 metros, eu acho, de altitude. Mais ou menos. Na Isla do Sol também, que fica 3.800, se não me engano. Assim, acima dos 3.000 metros de altitude, né? Eu acho que a gente só não sentiu tanto esses sintomas como náusea, dor de cabeça e falta de ar, porque a gente já vinha viajando por lugares altos. Então, a dica que fica é, nos primeiros dias, acline-se, faça passeios leves, coma pouco e também não coma comidas muito pesadas, tomar bastante água. E algo que nos ajudou muito foi o uso da folha de coca. Abusem do chá de coca, galera. Geralmente tem nos hotéis, hostels, Airbnb, tem os chazinhos de coca. E também nas ruas tu encontra folha pra vender, assim, aí tu só bota na boca e masca um pouco. Dá pra achar tanto a folha quanto o sachê do chá também, facilmente, assim, pelas ruas. Então, pessoal, existe muito preconceito dos turistas em relação à comida de rua na Bolívia. E sim, é importante que tu tome um certo cuidado com o que tu vai comer, onde tu vai comer. Mas, no caso, na nossa experiência, eu e a Fran, a gente comeu várias comidas de rua, a gente comeu o tempo inteiro na rua, a gente não teve problema nenhum com isso. E a gente comeu, sei lá, hamburguesas, silpanchos, são muito baratos e facilmente encontrados pelas caias da Bolívia.
E outro prato também que a gente recomenda que vocês experimentem é a sopa de quinoa, é algo muito comum por lá. Eu, inclusive, comprei quinoa aqui no Brasil para tentar reproduzir, mas não deu muito certo. E a trucha alla plancha. Esses dois últimos pratos, eles são muito típicos lá da Isla del Sol e são simplesmente deliciosos. São muito deliciosos. Uma recomendação que a gente dá também é que você evite tomar água da torneira e sucos naturais, porque dizem que o sistema de saneamento básico... o sistema de tratamento de água na Bolívia não é tão bom. E outra recomendação que a gente tem para vocês é sempre viajar com comprimidos de carvão ativado, para caso você sinta algum tipo de mal-estar intestinal, algum tipo de infecção, algum enjoo, então alguma diarreia, tá ali com o carvãozinho ativado para poder salvar. A Bolívia tem um povo e uma cultura muito linda, com cores e vestimentas bem características. Então lembre-se, caro viajante, de ter aqueles cuidados básicos na hora de fotografar ou gravar essas pessoas, porque você vai querer fazer isso. E é muito comum ver na rua as cholitas, por exemplo, né, que são essas mulheres com vestimenta típica, tradicional, as pessoas com suas lhamas e alpacas caminhando às vezes. Então, cuidado, porque tirar foto das pessoas sem a permissão delas e ainda tornar isso público não é legal. Não é legal na Bolívia e não é legal em lugar nenhum, na verdade. Então, falou cuidado de uma maneira tipo, cuidado! Qual o problema? Meio dangerous. Mas é dangerous. Então, assim, contenha a tua vontade de dar aquele clique close nessas pessoas locais sem a permissão delas, tá bom? Nós não chegamos a comprar nenhum chip de dados móveis de telefonia móvel na Bolívia. A gente sempre utilizava a internet do hostel, até mesmo do Airbnb onde a gente estava ficando, e aplicativos com mapas offline. Mas nós tivemos algumas amigas e algumas pessoas que estiveram lá recentemente e nos disseram que a melhor companhia para utilizar dados móveis lá, para poder utilizar um chip, é a Entel, que ela é barata e ela tem uma excelente cobertura. Algumas, inclusive, relataram cobertura na Isla del Sol e até em alguns pontos do Salar de Uyuni. É realmente surpreendente. E a gente sabe que a Entel é uma companhia nacional, né, uma baita iniciativa boliviana, e esses chips eles são facilmente encontrados nas rodoviárias das cidades. A gente vai dar aqui algumas sugestões de rolê na Bolívia. Uma delas é conhecer a Ilha do Sol, no Lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo e é lindíssimo, gente. Ver o sol nascer, o sol se pôr nessa ilha, sem comparação. Além de ter toda uma carga histórica de ter sido ali o nascimento da civilização inca, então vale muito a pena conhecer. É um lugar muito mágico, assim, realmente. E outro rolê é a Death Road, rolê de bike na Death. É assim, Death? Imagina, gente, descer ladeiras na beira de precipícios por uma das estradas mais perigosas do mundo, que fica em La Paz. Então, a gente não chegou a fazer esse rolê por falta de grana, mas a gente se arrependeu, acho que é o único arrependimento de toda a nossa trip. E se você é uma pessoa que curte adrenalina, considere esse passeio. E é feito com uma agência turística, tá? Então, aí eles alugam um bike e tal e vão todos de galera descendo a estrada da morte. E custa aí na faixa de 250 até uns 320 reais, mais ou menos. Tem vídeos de todos os nossos rolês pela Bolívia, a gente vai deixar aqui na descrição os links desses vídeos, também com os valores e quantos dias a gente ficou em cada cidade. E galera, muita gente tem medo, tem preconceito com a Bolívia, em conhecer a Bolívia, mas olha, a gente esteve lá e é um país lindíssimo, lindíssimo. Uma surpresa. Muito rico culturalmente. Então, assim, vale a pena conhecer e é um país barato de viajar também. E essas são as nossas dicas e recomendações sobre a Bolívia. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí teu like, se não se inscreveu, aproveita e faz isso agora. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários pra gente, vai ser um prazer responder. E até semana que vem, então. Um beijo da Fran. E um beijo da Digli. Quando eu falo um beijo da Digli, eu nunca falo um beijo da Fran. Volta aqui, viada. Eu deixei sozinha. Volta aqui, volta aqui. Viada.
Tico Tico Tom, this Tico Tico, he's a cuckoo in my car. Bring it back.